Vão saindo para o culto infantil. Quero convidar os irmãos para irmos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8. Nós estaremos lendo juntos os versículos 14 ao 17. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 14. Diz assim então a palavra do Senhor. Mateus capítulo 8, do 14 ao 17. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Jesus liberta os cativos e cura os enfermos. Jesus liberta, Jesus cura, Jesus está sempre presente. É interessante nós observarmos que Jesus, ele está sempre em movimento e sempre próximo dos necessitados e das necessidades. Já perceberam? Na maioria das vezes, pouquíssimas vezes nós encontramos Jesus numa festa, mas quando ele estava numa festa, ele estava rodeado por necessitados. Quando ele foi lá numa festa daqueles cobradores de impostos que Pedro promoveu, fez uma festa maravilhosa. Pensa na elite fazendo uma festa, né? Jesus foi convidado, cercado por pecadores, e ali estava Jesus para ajudar os necessitados. Nós sempre vemos Jesus envolvido em atos de compaixão e misericórdia. Jesus, ele não foge dos problemas, mas resolve os problemas. Sempre vemos Jesus agindo assim. Jesus, ele não vira as costas para os cativos, mas ele liberta os cativos da sua opressão. Jesus, ele não faz vista grossa aos enfermos, mas ele para, ele olha, se compadece e cura os enfermos. Aqui esse texto vai falar que trouxeram muitos e Jesus curou a todos. Não sei quanto tempo ele ficou ali, o quanto ele pregou, né? Mas ele curou a todos. Não que ele precisasse de muito tempo para curar a muitos. Ele tem esse poder. Ele é poderoso, né? Infinitamente mais do que nós pensamos. Mas a questão é que Jesus curou a todos. E eu acho que Jesus não falou assim: vou curar todo mundo por atacado aqui. Tanto que ele podia fazer isso. Mas Jesus é compassivo, ele toca. Ele está presente, ele tem misericórdia, ele tem compaixão, ele olha nos olhos, ele está presente, ele vai no meio. E como nós vimos quando ele curou aquele leproso, ele não faz acepção de pessoas, ele olha para um homem miserável, para um homem impuro, né, para um homem naquele estado já de decomposição, porque estava ali apodrecendo vivo aquele homem. Jesus toca naquele homem. Então Jesus é assim, ele está sempre presente, está sempre próximo. Cristo, os cristãos e a igreja não estão no mundo para causar problemas, mas para ser ou apresentar as soluções para os problemas. A igreja, ela não está aí no mundo para depender do Estado, para depender dos políticos, das autoridades, mas a igreja está aqui neste mundo para poder ajudar, para poder depender de Deus e ajudar aqueles que mais necessitam. Então, estes episódios, eles também foram registrados aqui por Marcos e por Lucas. Os dois registram também a questão da cura da sogra de Pedro e de muitas outras curas e libertação que Jesus realizou. E aí, eles trazem algumas informações extras aí para nós, principalmente na questão da cura da sogra de Pedro, e no restante é bem parecido. Mas o Marcos, ele diz que era dia de sábado,
porque Jesus estava saindo da sinagoga, e os judeus se reuniam no sábado na sinagoga. E Jesus saindo da sinagoga, diz então que ele foi para a casa de Pedro. Ele foi então, juntamente com Tiago e João, à casa de Pedro, e André morava ali também. Não sabemos aí se era a família toda de Pedro, sua mãe também, ou tal, não sabemos, mas o fato é que André estava ali também, morava ali também, e também a sua sogra. E alguém falou para Jesus, quando ele está chegando ali, Mateus não registra, mas os outros registram, que alguém informou Jesus de que a sogra de Pedro estava enferma, acamada. E diz o evangelista Lucas que ela estava ardendo em febre. Então não era apenas uma febre, ardendo em febre, como as vovós costumam dizer, né? Estava queimando de febre. A febre intensa aquela mulher estava tendo. Então, nós olhamos para o versículo 14 e comparando com Marcos capítulo 1, versículo 29 e Lucas 4, 38, nós vamos ver que esses versículos vão nos trazer algumas lições importantes. Pelo menos 3 lições nós queremos destacar aqui. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Então, aqui nós temos a informação de que algumas pessoas falaram para Jesus, olha, com certeza falaram o nome dela, o texto não registra aqui, né? Mas é a sogra de Pedro que estava enferma. E a primeira coisa que nós tiramos de lição para nós aqui, é claro que podemos tirar muitas outras, esse texto também é rico em muitos ensinamentos, e o Espírito Santo é aquele que pode falar ao nosso coração, aplicando essa palavra, e pode fazer com que os irmãos, olhando para o texto e ouvindo o Espírito Santo de Deus, vão entender ou tirar outras lições práticas para a vida. Mas eu quero destacar aqui algumas nesse versículo 14, e depois teremos outras lições ainda. A primeira delas é que Jesus vai à casa de Pedro. Provavelmente aqui era a casa em que Jesus morava, estava acampado, era ponto de referência quando ele estava em Cafarnaum. Então Jesus passava boa parte do tempo, quando estava em Cafarnaum, nesta casa, e moravam além de Pedro, também André e a sogra de Pedro. E aí eu fico pensando, meus irmãos, como é bom ter a presença de Jesus em casa, na nossa casa. Jesus foi à casa de Pedro. Jesus tem ido à sua casa? Ou as portas estão fechadas para ele? Ou não há receptividade para Jesus na sua casa e no seu coração? Como tem sido a sua casa? Um lugar para hospedar Jesus ou um pequeno inferno aqui na terra? Então vejam, meus irmãos, que se Jesus entrar na nossa casa, se Jesus entrar na nossa família, se Jesus entrar na nossa vida, Ele pode trazer libertação, pode trazer cura, pode trazer salvação, Ele pode trazer paz, Ele pode trazer alegria. Aonde Jesus está, há bênçãos, há milagres, há restaurações. Abra as portas da sua casa para Jesus. Abra o seu coração para Jesus. Ah, pastor, mas tá bom, eu vou domingo lá na igreja. Irmãos, nós temos que abrir a nossa casa. O Senhor Jesus, eu já falei isso aqui no domingo passado, a minha mãe, tinha um quadrinho lá por cima na mesa, que diz assim que Jesus Cristo era o hóspede invisível nesta casa. Está sempre presente. Assim Jesus deve estar, assim nós devemos entender que Jesus está e convidar Jesus para estar presente na nossa casa. Como que estava a sogra de Pedro enquanto Jesus não estava? Como ela ficou depois que Jesus entrou? Transformações acontecem na nossa vida, na nossa família, quando abrimos as portas da nossa casa e da nossa vida para Jesus. Uma segunda lição que nós podemos tirar aqui é que crente também fica doente, crente também enfrenta problemas, crente também enfrenta adversidades nesse mundo.
Todos nós, como nós lemos no Salmo, temos uma natureza caída. Depois que entrou o pecado no mundo, todos nós estamos sujeitos a vários problemas. Mas se Jesus está conosco, se Jesus está na nossa casa, se Jesus está na nossa vida, nós vamos superar os problemas, nós vamos vencer as lutas, nós vamos encarar as adversidades. Nós vamos comunicar Jesus. Meu filho está doente, meu pai não está bem, alguém está precisando de alguma coisa, porque assim eles falaram para Jesus. Então, meus irmãos, não vamos nos iludir de que aquele que tem Jesus não tem mais problemas. Aquele que tem Jesus não tem problema que não possa ser resolvido, mas ele vai enfrentar as adversidades. Mas com Jesus, para ele não há adversidade, não há dificuldade, não há problema que não possa ser vencido. Então nós temos que crer mais, confiar mais. Esses milagres de Jesus servem para aflorar a nossa fé, para fortalecer e amadurecer a nossa fé cada vez mais e maior no Senhor. Uma terceira lição é que era dia de descanso. Era o sábado. Jesus estava na sinagoga, tinha ido para a igreja. Provavelmente aqui no sábado de manhã. Jesus tinha ido para a sinagoga. Era o dia de descanso. Mas o que nós aprendemos aqui é que dia de descanso é dia de trabalhar. É dia de fazer algo, não é dia de nós simplesmente nos jogar no sofá e deixa passar as 24 horas. Não. Dia de descanso é dia de trabalhar. Jesus da sinagoga, da casa de Deus, ele vai para a casa dos irmãos. Ele vai fazer visita. Muitas pessoas não sabem o que fazer ou fazem o que não deveriam fazer no dia do descanso, no dia do Senhor. E ficam lá sem saber o que fazer, gerando incômodo dentro de casa, até atrito, implicando com as coisas. Quando há tanto para se fazer no dia do descanso. Mas é algo que nós temos que fazer no sentido espiritual. Além de sermos assíduos aos cultos, participar da escola dominical, de participarmos do culto ao Senhor, dos exercícios espirituais, das leituras, das orações, dos devocionais, também devemos exercitar a caridade, devemos visitar as viúvas, os órfãos, os enfermos. Dia de descanso é dia de exercitarmos espiritualmente, de trabalharmos na causa do Senhor, abençoando aqueles que estão passando por algumas necessidades. Jesus podia ter saído da sinagoga e falar: eu quero ir lá para a beira do mar, eu quero ficar sozinho, não quero ser incomodado por ninguém. Olha tudo que Jesus fez no sábado, que é o dia de descanso. Agora, Jesus pecou? Jesus não guardou o sábado? Jesus infringiu a lei? De jeito nenhum. Ele trouxe descanso para aquela mulher que estava na cama sofrendo. Ele trouxe refrigério para aqueles que estavam atormentados pelo diabo. Ele trouxe cura para inúmeras outras pessoas que estavam sofrendo. Mas no dia do descanso, nós devemos descansar, mas trabalhar para oferecer descanso àqueles que estão oprimidos pelo diabo. A oferecer uma mão amiga para aqueles que estão precisando de uma ajuda. O que você tem feito no dia do descanso? O versículo 15 também nos traz pelo menos duas lições importantes aqui. Diz assim: mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-la. Então a primeira coisa é que Jesus toca nesta mulher enferma. Tomou-a pela mão. Diz Lucas que Jesus se inclinou para aquela mulher e tocou naquela mulher enferma. Ele repreendeu a enfermidade, a febre, e esta então a deixou. Como eu falei, meus irmãos, Jesus tocou no leproso, Jesus tocou em várias outras pessoas. Ele era alguém que estava sempre presente para ajudar. Então Jesus toca amorosamente todos aqueles que estão desvalidos, que estão enfermos.
Jesus toma pela mão todos aqueles que estão prostrados, que estão caídos, e levanta do pó, levanta o necessitado. E meus irmãos, Jesus tem autoridade sobre qualquer enfermidade, sobre qualquer opressão, sobre qualquer mazela. Ele tem poder para restaurar. E nós precisamos crer em Cristo Jesus. Se Ele está com a sua mão estendida, nós devemos ter o prazer e o desejo de tocar também, de oferecer a nossa mão, porque Ele é um Deus amoroso, Ele se importa conosco, a sua mão está estendida para nós, para nos tocar, para curar, para restaurar, para abençoar as nossas vidas. E a segunda lição que nós aprendemos nesse versículo é quando ele diz que a sogra de Pedro, então, liberta da sua enfermidade, ela levantou e passou a servi-lo. Olha aí, trabalhando no sábado, trabalhando no dia do Senhor. Mas o que é que essa mulher foi fazer? Pegou uma enxada e foi cuidar da sua horta, da sua lavoura, das suas outras coisas? Passou a servir a Jesus. Passou ali, com certeza, como Maria se prostrou diante de Jesus, fez um café, fez um lanche do final da tarde, e não só para Jesus, mas uma multidão que estava ali. No final da tarde, olha a multidão que chega, trazendo muitos enfermos, e essas pessoas provavelmente não saíram com fome, porque a sogra de Pedro se levantou e passou a servir a Jesus, e com certeza outros que ali estavam, porque Jesus não seria egoísta de entrar lá para dentro daquela casa e comer tranquilo e voltar aquela multidão passando fome. Jesus repartia, com certeza, o seu pedaço de pão. Meus irmãos, nós olhamos aqui e vemos que essa cura ela foi imediata e ela foi completa. Jesus não faz nada pela metade. E Jesus não precisa de estar fazendo cerimônias e outras coisas mais. Com uma palavra, Ele tem o poder para restaurar. Ele é poderoso. E diz que a febre a deixou e ela se levantou. Significa que ela foi curada. A febre é o resultado, é uma consequência, é o sinal de que há alguma enfermidade. E alguns sugerem que era uma malária, porque na época era muito comum essa doença naquela região. Então aquela mulher foi curada da sua doença e imediatamente a febre também a deixou. Então, quando Jesus nos restaura, Ele nos restaura para não ficar ociosos, mas para servir, para trabalhar, para ser útil. Então, não fique prostrado, inativo, sem ação. Jesus tem nos abençoado para sermos uma bênção para outras pessoas. Jesus tem nos servido para podermos servir a outros. Ele primeiro nos dá para que nós possamos ter o que dar, para ter com que ajudar, para ter com que servir a outras pessoas também. Jesus tem nos dado saúde, Jesus tem nos dado aptidões, Jesus tem nos dado sabedoria, Jesus tem nos dado dons para nós nos levantarmos e de uma forma ou de outra servir, ajudar, trabalhar, ser útil no reino de Deus e para as pessoas que estão ao nosso redor. Crente não pode ser inútil. O crente tem que servir. E nós uma vez tivemos, há muitos anos atrás, um pregador que veio aqui, e ele fez uma brincadeira aqui que nós não esquecemos mais, Ele diz que aquele que serve, serve, e aquele que não serve, não serve. Então nós estamos aqui para servir, não para ser servido. É claro que Cristo já nos serviu, mas estamos aqui para servir. E crente que não serve, não serve. É só para fazer volume na terra. Mas nós precisamos de crentes que sejam luz, que resplandeçam, que façam com que Cristo seja conhecido no meio dessas trevas. Então, meus irmãos, nós temos que nos levantar para servir, para servir a Deus servindo aos outros. Então, que nós possamos nos levantar da inoperosidade e passarmos a servir a Deus com alegria. Deus tem nos capacitado para poder servir. A sogra de Pedro é um grande exemplo para nós. Ela levantou daquele leito
Não sei se arrumou a cama, mas ela passou a servir, fazer muitas outras coisas. Há muita coisa para fazer, meus irmãos. E muitas vezes fica a semana inteira sem fazer nada, sem mandar uma mensagem para alguém de esperança, sem fazer uma visita para alguém, sem orar por uma pessoa, sem participar de uma atividade na igreja, sem ler a Bíblia. Irmãos, Cristo nos deu vida, nos deu capacidade, Ele nos tem dado tudo, para quê? Para deixar lá, guardado, apodrecendo, mofando, não sendo útil para nada e para ninguém. Como as despensas estão cheias de coisas que outros poderiam usar, e está lá em casa, nós não damos para ninguém. Assim também poderíamos estar servindo outras pessoas, até nisso, doando roupa, doando as coisas que você não está usando, mas também fazendo uma visita, dando uma palavra de incentivo, de apoio, de conforto. Meus irmãos, os versículos 16 e 17 trazem também lições preciosas para nós. Diz que chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra, Bíblia, palavra de Deus, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou juntamente com as enfermidades as nossas doenças. Então, aqui ele fala de muitas outras curas, e o nosso foco não é na cura agora, porque nós já enfatizamos bastante a questão na vida da sogra de Pedro. A ciência, meus irmãos, tem as suas limitações. A ciência realiza algumas curas, eles conseguem fazer remédios para curar algumas doenças, mas nem todas. E algumas delas conseguem amenizar, mas não restaurar por completo. Mas Jesus desconhece impossibilidades. Para Jesus, tudo é possível. Quando a ciência chegou no seu limite, Jesus age infinitamente mais do que a ciência pode ajudar. Ele tem um poder ilimitado. Ele diz aqui nesse texto que ele tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas dores, as nossas doenças. Para Jesus e com Jesus não há causa perdida. Vamos crer nele, vamos confiar nele de todo o nosso coração. Mas é necessário, meus irmãos, nós prestarmos atenção agora aqui para o ministério de libertação de Jesus. Ele não só curou os enfermos ali, mas ele libertou pessoas que estavam ali carregadas, escravizadas pelo inimigo. Diz o versículo 16, na parte A, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitas pessoas endemoniadas. Eu não sei quantos já viram uma pessoa endemoniada, mas é muito pior do que uma pessoa bêbada, do que uma pessoa drogada, do que uma pessoa descontrolada. É alguém totalmente possuída pelo demônio, pelo diabo, é capaz de qualquer coisa, e muitas vezes precisam muitos homens para poder segurar. Uma pessoa, muitas vezes, sem força nenhuma de si mesma. É algo terrível, é algo horrendo, uma pessoa endemoniada. Mas o Senhor Jesus também tem o ministério de libertação. E ele, então, aqui diz que pela palavra, com a palavra, expeliu esses espíritos que atormentavam, que escravizavam aquelas pessoas. Então Jesus, ele não parou para descansar. As mesmas mãos, ou a mesma mão estendida para curar, foi a mesma mão estendida para libertar os cativos e oprimidos das garras do diabo, da escravidão do pecado, aqueles que estavam cativos, encarcerados, dominados por Satanás, para trazer libertação e desfazer todas as obras do diabo. Os irmãos, enquanto o diabo trabalha para oprimir, Jesus trabalha para libertar. Enquanto o diabo mata, Jesus dá vida. Enquanto o diabo rouba a alegria, Jesus restitui a alegria, como nós vimos naquele mesmo salmo. Enquanto o diabo está destruindo, Jesus está reconstruindo. E ele pode reconstruir
se nós talvez estamos sendo oprimidos, não especificamente por Satanás, mas talvez por pensamentos nossos, por angústias no coração, Ele pode libertar desse estado de miséria, de prisão, de limitação, né, de opressão sobre as nossas vidas. Ele pode nos libertar. Então, nós precisamos nos voltar para Jesus e abrir as portas da nossa casa para ter Jesus em nosso meio. Como é bom ter Jesus, como é bom estar com Jesus. Meus irmãos, nós não podemos ter dúvida nenhuma de que Jesus pode libertar os cativos e oprimidos pelo diabo. Ele pode. O inimigo não tem poder sobre Jesus. Não há causa impossível para Jesus. Ele pode libertar os oprimidos, os escravizados pelo pecado e por Satanás. Não podemos ter dúvida de que Jesus pode livrá-los dos aguilhões da morte. E nós devemos então atentar aqui para mais duas coisas, para duas lições aqui nesse texto. A primeira delas é que são muitos os escravizados pelo diabo. Não são poucos ao nosso redor, na nossa cidade, na nossa vizinhança, ou até mesmo dentro da própria casa, no meio da própria família. Não são poucos os que são escravizados pelo diabo. Todo aquele que não crê em Jesus, que não está com a sua vida em Cristo Jesus, está escravizado pelo diabo. Talvez não endemoniado, mas escravizado no cabresto de Satanás, na corda de Satanás, no limite de Satanás, sob o domínio de Satanás. Então, meus irmãos, há muitas pessoas que estão ao nosso redor, próximos de nós. São muitos, preste atenção nessa palavra, são muitos. Larga a porta, larga o caminho, né, que conduz à perdição, e são muitos os que estão nesse caminho. E muitos desses estão muito próximos de nós. E nós devemos, meus irmãos, fazer o quê? É a segunda lição. Somos nós que devemos levá-los para Jesus. O que diz o texto aí? Esses endemoniados foram a Jesus? Não, eles foram levados a Jesus. Alguém os levou para Jesus. Pessoas possuídas pelo inimigo, escravizados pelo pecado, dominados pelo pecado. O homem, pela sua própria natureza, ele não quer ir a Jesus. Ele não procura Jesus. Ele não deseja ir a Jesus. Ele tem que ser levado a Jesus. Ou também podemos usar outra expressão, nós temos que levar Jesus a essas pessoas. Entra a grande missão da igreja, meus irmãos, de levar o evangelho libertador de Cristo Jesus para todos os oprimidos. Sem Jesus não há salvação, sem Jesus não há libertação. As pessoas vão, meus irmãos, querendo nós aceitar ou não, querendo ou não, essas pessoas vão para o inferno se elas não forem libertadas por Cristo Jesus. E elas não vão por si mesmas, elas estão mortas em seus delitos e pecados. Somos nós que precisamos levá-las a Jesus e levar Jesus a elas, para que elas possam experimentar a libertação na pessoa de Cristo Jesus. São muitos os que estão nessas condições ao nosso redor. E muitas vezes nós não abrimos a boca. Esse texto diz, se nós lermos os textos paralelos aqui, nós vamos ver que Jesus estava indo e alguém informou Jesus que a sogra de Pedro estava doente. Tá? Então veja que algumas pessoas avisaram, outras pessoas levaram esses endemoniados para Jesus. A sogra de Pedro levantou para servir. Nós vamos nos levantar daqui para fazer o quê? Para terminar de ver o Fantástico? Para ver qual foi o resultado, como está a classificação no campeonato? Para ver qualquer outra coisa? Ou vamos nos levantar daqui para servir e usar de compaixão e de misericórdia para poder então estender a mão e fazer alguma coisa por alguém que precisa? Para levar Jesus, apresentar Jesus, falar de Jesus? Ou vai voltar no próximo domingo aqui, ninguém soube no seu trabalho, no seu convívio, que você crê em Cristo Jesus, que você é um cristão,
que você frequenta uma igreja. Irmãos, nós precisamos agir mais. Eu creio que muitas pessoas incrédulas levaram os endemoniados para estar na presença de Jesus. E muitas vezes os crentes, os cristãos, aqueles que conhecem o caminho, não levam outros a Jesus, não levam Jesus a essas pessoas. Eu quero concluir então dizendo que este texto, ele nos ensina, entre tantas coisas, que Jesus ele tem o poder para curar enfermos e libertar os cativos. Ele tem poder. Nós muitas vezes podemos não ter fé, mas Jesus tem poder. Então nós precisamos crer. Nós precisamos também entender aqui que ter Jesus em casa e nas nossas vidas, isso vão trazer bênçãos imensuráveis. Começa a mudar tudo. Começa a haver transformação dentro da nossa casa. Que o crente pode ficar doente, mas que assim como Jesus levou os nossos pecados sobre a cruz, ele levou também, o texto deixa claro isso, no final do versículo 17, e ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, ele levou naquela cruz tudo isso. Então nós temos que deixar aos pés da cruz de Cristo Jesus. Assim como confessamos os pecados, devemos levar as nossas enfermidades. Que o cristão, ele deve aproveitar o domingo, o dia do descanso, para ir à igreja. Aproveitar esse dia, exercitar-se espiritualmente, dar assistência aos necessitados, visitar aqueles que precisam, e que, libertos por Cristo, nós devemos nos levantar para servir, para fazer alguma coisa. Deus tem te dado mãos, sabedoria, pés, Deus tem te dado condições para fazer alguma coisa. Qualquer coisa, comece com alguma coisa, para servir, para não sermos servos inúteis, porque o servo inútil é como aquele galho da videira que não produz, será cortado e lançado no fogo. Então nós precisamos servir, mas precisamos lembrar que esse texto nos ensina que nós devemos levar os muitos aprisionados pelo diabo a Jesus. Não vamos negligenciar a nossa missão de levar o evangelho da salvação para aqueles que estão perdidos. Porque se nós não os levarmos, eles por si mesmos não irão. Então nós somos responsáveis por essas pessoas. E devemos levar esse evangelho. Não devemos ser egoístas. É maravilhoso para nós saber que um dia partiremos desse mundo e estaremos com Cristo, o que é infinitamente melhor. Mas não é só para nós. Cristo Jesus deu a sua vida não só por mim, e não só por nós, mas por muitos outros que precisam também da salvação em Cristo Jesus. Lembre que Jesus tem poder para libertar os cativos, curar os enfermos, salvar os perdidos. E que nós podemos desfrutar dessas bênçãos e também ser um canal para que estas bênçãos alcancem outras pessoas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Lembrando que Jesus liberta os cativos e Ele cura os enfermos. Coloque agora diante do altar do Senhor a sua ou a enfermidade de alguém. Coloque agora diante do altar do Senhor a sua libertação, não especificamente talvez a questão espiritual, mas talvez oprimido por alguma depressão, ansiedade, angústia, aflição, tristeza profunda. Coloque diante do altar do Senhor e coloque outras pessoas que precisam ser libertas também, inclusive ser salvas. Interceda por elas nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer pela Tua palavra que é viva e eficaz e é poderosa para, ó Deus, penetrar no mais profundo da nossa alma, para nos dar o discernimento, o entendimento, para separar o certo do errado, a vida da morte, ó Deus, o pecado da pureza, Cristo e de Satanás, para que nós possamos, ó Deus, fazer as obras da luz e não das trevas, para que nós possamos, ó Deus, crer verdadeiramente em Cristo Jesus. E nós queremos pedir nesta hora, entra na nossa casa, entra na nossa família, na nossa vida, nas pessoas, ó Deus, às quais nós falaremos do Teu Evangelho.
apresentaremos a tua palavra, para que elas sejam libertas, para que elas sejam salvas e para que os enfermos sejam curados, ó Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia. Nós cremos que os impossíveis dos homens são possíveis para o Senhor, na pessoa de Cristo Jesus, porque nada é impossível para Cristo. Por isso, ó Deus, visita em nome de Jesus e na pessoa de Jesus a cada pessoa necessitada, em qualquer área da vida, e que o Senhor venha trazer restauração sobre cada um e salvação sobre aqueles que ainda não entregaram verdadeiramente as suas vidas a Cristo Jesus. Leve-nos agora em paz para os nossos lares, para que possamos testemunhar disso e trabalharmos, ó Deus, para o Senhor, porque nós sabemos que servindo o próximo estamos servindo a Ti também. E abençoe para que nós possamos, ó Deus, viver uma semana resplandecendo a luz de Cristo através das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas ações e das nossas palavras, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse e permaneça sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Irmãos, podem se assentar. Em oração silenciosa, nós nos despedimos da casa do Senhor nesta noite.